Bom dia, professor Vard Marx. Bom dia, Marcelo Duarte, e olá, curiosos! E hoje nós vamos falar de um grande ídolo do Corinthians, é isso? Sócrates. Exato, não é bem isso, Marcelo. É um grande ídolo, mas não é o nosso querido Sócrates Sampaio brasileiro do Corinthians. Mas Na tem a ver, verdade, ó. Tem a na ver. verdade, o Sócrates tem esse nome em homenagem ao nosso personagem de hoje. Vamos falar Então do vamos lá. filósofo Sócrates, porque aí tem filosofia. Aí tem filosofia. Então vamos explicar quem é o Sócrates, né, o filósofo que Isso. inspirou o nome do jogador Sócrates. E olha, cada um no seu campo, e aí campo com duplo sentido, cada um no seu campo foi absolutamente genial. Foi realmente um divisor de águas. Tanto é que nós estamos tratando de história da filosofia aqui. Quando você pega um livro de história da filosofia, pega o índice do livro, está lá, antes do Sócrates vem pré-socráticos. Os filósofos todos que a gente viu nos últimos programas se encaixam na categoria de pré-socráticos, porque a coisa mudou depois dele. Ele acabou sendo, a partir do século XVIII, ele acaba sendo considerado assim, ó, esse daqui é o modelo do que é um filósofo. Porque o Sócrates não trabalha com coisas como astronomia, botânica, física e tal. Ele vai discutir principalmente ética, política, né? E, e, e ele vai conquistar um lugar na história justamente por ser assim, o inaugurador da imagem que todos nós mais ou menos temos de um filósofo. O cara que tem longas conversas, o cara que para e fica pensando alguma coisa, daqui a pouco ele vem não com uma conclusão, uma resposta genial, mas ele faz uma pergunta que deixa todo mundo desconcertado. Modernamente, a gente diz que é mais importante, às vezes, você fazer a pergunta certa do que ter a resposta certa, pois isso começou no século V a.C., com o nosso amigo Sócrates. Fala um pouquinho dele, quando ele viveu, onde Ah, nasceu, só para a gente ah, entender boa. onde a gente está na história aí. Isso. No último episódio, a gente viu quando a filosofia começou em Atenas. E, e a filosofia prosperou em Atenas porque Atenas era um grande centro comercial. Era um encontro de rotas comerciais. Vinha gente do mundo inteiro, do mundo conhecido daquela época, o mundo do Mediterrâneo aí. O pessoal passava por Atenas para fazer negócios. E então essa coisa de querer achar resposta para as coisas e ter muito espaço para conversar surgiu em Atenas. Pois bem, o Sócrates é de Atenas. Ele viveu entre os anos, a data de nascimento dele é aproximada, sabemos que é ali por volta de 469 a.C. e morreu em 399 a.C. também. O que dá aí mais ou menos uns 70 anos de vida, que é uma vida longa para Uhum. século V a.C., né? 25, 26 séculos atrás. Ele era filho de daquilo que era considerado para eles um trabalhador braçal, que ele trabalhava como pedreiro, mas também como escultor. Claro que aqui para nós, o pedreiro é um trabalhador braçal, mas o escultor é um artista. Para gregos não havia essa diferença. Era um trabalhador braçal. E os caras que fizeram aquelas estátuas maravilhosas todas e tal, que existem até hoje, construíram os templos e tal, todos eles tinham o status de trabalhador braçal. Mas isso não quer dizer que o Sócrates fosse pobrinho, não. O pai dele era escultor e pedreiro e a mãe dele era parteira. E ele teve uma vida assim de o que seria hoje classe média alta. Uhum. Né? Não teve dificuldades na vida, não passou fome, nada disso. E ele viveu num momento em que
ainda dava para se exercitar o pensamento, mas isso começa a mudar no fim da vida dele. É o auge da democracia ateniense. Quando a gente fala democracia surgiu na Grécia, na verdade a democracia surgiu em Atenas. Normalmente, assim, notinha de rodapé. Quando a gente fala, porque na Grécia Antiga tal coisa era assim, esse Grécia Antiga normalmente é Atenas e o Antiga normalmente é século V a.C., que é o momento de vida do Sócrates. É aquele momento em que o pessoal se reunia na praça pública, os cidadãos eram todos homens naturais da cidade, maiores de idade e tal, se reuniam na praça pública para exercer a democracia, votar as leis e etc. O Sócrates mesmo, durante aí uns 2 anos, integrou o Conselho Legislativo de Atenas, né? Ele ocupou cargos militares também, ele participou, isso na parte mais jovem da vida, ele participou de 3 campanhas militares e chegou a exercer função de mando numa delas. Como eu disse, ele não era rico, mas não passava necessidades. O que o pai dele deixou, que foi uma herança lá, não muito grande, mas alguma herança, ele vivia dos rendimentos dessa herança e de aulas particulares que ele dava. Como pessoa, esse é um daqueles caras assim da história, eu estudo história não só para dar aula, eu estudo história por prazer mesmo. E para saber de uns caras como Sócrates. Esse é um cara que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente. Ele era um cara muito engraçado, era um piadista, ele fazia piada com os amigos e o pessoal fazia piada de volta com ele e ele ria. Isso, para mim, é uma marca de inteligência. Eu procuro, eu tento seguir isso. Ele sabia rir de si mesmo. Né? E aceitava as brincadeiras e tal. Ele era, isso já, um homem maduro e tal, ele chamava atenção não só pela inteligência, e com isso ele acabou frequentando assim as altas rodas da intelectualidade ateniense, por causa da inteligência, mas o pessoal ele reparava nele na rua porque estranhava a figura dele. Olha só, ele era um cara parrudo, corpulento, não muito alto, era mais para baixo, atarracado, né? O nariz chato, olhos meio esbugalhados, andava mal vestido que eu digo, aquelas túnicas que eles usavam, a dele era meio esgarçada, meio em farrapos e tal, ele não estava nem aí com a aparência. Andava descalço, mesmo no inverno, porque lá o inverno deles não é um inverno alemão, por exemplo, né, que neva o tempo todo, mas em Atenas o inverno bate aí 2, 3 graus de temperatura, é bem frio. Andava descalço o tempo todo. E para os padrões da época, ele era um homem feio. Aí você pensa aquelas estátuas maravilhosas de homens lindos, não sei o quê. Então, Sócrates tem estátua, fizeram uma estátua do rosto dele e a gente fala, se o escultor era amigo e tentou dar uma favorecida, não foi bem sucedido. Ele era feio mesmo. Inclusive, a mulher dele, ele teve 2 casamentos. A gente sabe pouca coisa do primeiro casamento. Sabemos que a mulher era da família, assim, era filha ou neta de um importante político ateniense. E não sabemos muito do primeiro casamento, mas no segundo casamento a gente sabe um monte de coisa. A mulher dele chamava Xantipa e era um inferno de mulher. E ela chamava carinhosamente o marido de sapo, pela aparência dele. Essa Xantipa, por exemplo, um dia teve uma admiradora dele. As mulheres em Atenas elas não eram muito dadas à atividade social. Mulheres ficavam mais reclusas em casa. Mas teve uma admiradora que mandou uma torta para ele. Uma torta de comer. Quentinha ainda, saída do forno, e mandou entregar na casa dele. A mulher dele, a Xantipa, recebeu a torta. Falou, oi, o sapo.
Sabe quem mandou isso aqui? A fulana. Quer saber? Ele falou, opa, torta, que bom, que legal. Quer saber o que eu falo? Aqui é a sua torta. Ela tacou a torta no chão e sapateou em cima da torta. Tá, você diz para ela o que eu fiz com a torta. Ele falou, puxa, amor, que bom. Agora, no jantar de hoje, nós dois vamos jejuar. Isso vai fazer bem para o espírito, certamente. Vai fazer. E uma vez que teve uma discussão, a discussão entre eles era ela berrando e ele ficando quieto. Uhum. Ou seja, ele era um marido bem treinado, que a melhor coisa que você faz numa discussão é ficar quieto. Por isso que ele era um sábio. Mas ele estava. A mulher gritou com ele e ele falou: ah, tá, ok. Tá, eu vou lá para a praça conversar com o pessoal. Ele estava saindo, ela pegou uma bacia de água e jogou nele. Ele estava na rua, tomou aquele. Todo mundo parou e falou: e agora? O que, que ele vai fazer? Ele olhou para o pessoal e falou: o que vocês estão olhando? Depois dessa trovoada toda, é natural que chova. O Vardi, você está falando, né, Ah, daquela imagem que a gente tem do filósofo que fica pensando. Ele ah, tinha muito disso, ele tinha momentos também que ele esquecia de tudo e ficava mergulhado nos pensamentos. aí é que está. Ele tinha a fama de ser um grande conversador. Ok. É um cara que tinha. Ele conversava com todo mundo mesmo. Não importava a classe social, o nível de educação, o nível intelectual, a riqueza. O negócio dele era bater papo. Mas ele chamava a atenção daquela do pessoal se cutucar e falar: olha lá, o Sócrates, porque ele mergulhava em pensamentos, mas ficava um tempão. E de repente ele parece que saía do transe e já puxava a conversa com alguém. Às vezes eram discípulos que estavam ali falando: oh, o Sócrates está pensando alguma coisa, aí vamos ver o que ele vai trazer para a gente, para reflexão e tal. E às vezes não, às vezes era gente que estava passando, ele encontrava um amigo e falava: você já reparou tal coisa? Esse reparou tal coisa é nos comportamentos sociais, por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente age dessa ou daquela maneira? Nesse negócio dele ser um grande conversador, ele vai desenvolver o seu método filosófico, que é exatamente a coisa do bater papo. E aí ele fez uma coisa bem interessante. A mãe dele era Maia, a função era parteira, Maia, parteira. E ele falou assim: então, a minha mãe era parteira e eu trabalho com a técnica da parteira, a técnica do, em português seria a técnica do parturejar, né, de ajudar alguma coisa, alguém ou alguma coisa a vir a luz, trazer para a luz. O nome disso é maiêutica. Se for procurar, jogar no Google maiêutica, você vai ver, falar é um método socrático, etc. Que é o quê? Ele falava: a sabedoria já está nas pessoas, mas ela não tem consciência, ou elas não têm a consciência dessa sabedoria. O que eu faço é ajudar a trazer para fora, trazer para a luz aquilo que já está com as pessoas. Então, o que, que ele fazia? Com alunos, com amigos e tal, ou com adversários, que ele também se embrenhava em umas discussões, aqueles debates mais acalorados, ele falava: escuta, tal coisa é assim ou é assado? O que é melhor para a sociedade? Isso ou aquilo? E o cara ia respondendo. E é interessante notar isso aí. Quando as pessoas, quando começa a conversa, as pessoas sabem alguma coisa, elas têm certeza de alguma coisa. Conforme a conversa vai avançando, ou seja, conforme as perguntas do Sócrates vão se acumulando, o cara começa a não ter mais tanta certeza do que ele sabe. Ele vai abandonando aquilo que ele no começo sabia. E vai se encaminhando para um novo tipo de conhecimento mais sólido, porque veio da reflexão e não do achismo. Isso, até hoje,
é, é, é filosofar, no melhor e mais denso sentido do termo. Agora, detalhe, isso que eu estou falando, eu nunca li nenhum livro que o Sócrates tenha escrito. Porque o Sócrates não escreveu nada. Uhum. Tá, e você sabe disso porque intuiu. Não, a gente sabe disso por conta dos discípulos dele, que iam ter aulas com ele e registravam isso. Tem dois que deixaram coisas mais densas. Um, eu falo mais rapidamente, é um Xenofonte, que não era um pensador. Xenofonte, na verdade, se destacou mais como militar, etc. Mas ele admirava demais o Sócrates. Inclusive, por conta disso, livros do Xenofonte que falam de Sócrates não são lá muito confiáveis, porque é meio livro de fã. Né? Uhum. Então, Sócrates é lindo nos livros do Xenofonte. Ele escreveu uns 4 livros sobre o Sócrates. Agora, o Platão, que é um outro grande filósofo, e eu já adianto que é o assunto da próxima semana, o Platão tinha uma coisa assim, ele escreveu alguns livros chamados diálogos. Nesses diálogos, o personagem principal é o Sócrates. Então, com o tempo, os pesquisadores, os filósofos mesmo, eles sabem distinguir, isso daqui provavelmente era coisa que o Sócrates dizia mesmo. Esta outra parte aqui já são as ideias do Platão na boca do Sócrates. Uhum. Né? E a gente sabe, por exemplo, que uma coisa que o Sócrates disse, mas que está no livro do Platão, que é um livro chamado República, que é quando Platão fala do estado ideal para ele, como é que é o mundo ideal, a sociedade ideal para ele, tem a mais célebre frase do Sócrates. É o famoso só sei que nada sei. Pô, meu irmão, ou você sabe ou você não sabe. Isso é um paradoxo. Uhum. Por quê? Um camarada amigo dele, já conhecia o Sócrates, foi ao oráculo de Delfos. Delfos é uma cidade que fica a certa distância de Atenas, que tem um oráculo famoso. E o cara foi lá, porque ele falou, eu quero aprender, eu quero contratar um professor, mas eu quero pegar assim, o melhor que tiver em Atenas. E o cara que eu acho que é mais inteligente lá em Atenas é o Sócrates, mas eu quero que o oráculo falava, o deus Apolo falava pela boca do oráculo, o deus da sabedoria. E aí, Apolo, sabedoria não, da iluminação. E aí, Apolo, existe alguém mais sábio que o Sócrates? Não. Voltou lá, bateu na porta, Sócrates, eu quero ter aula com você. Sócrates até então nunca tinha tido aluno pago. Você tá louco? Quenofonte, o nome do cara. Ele falou, não, eu tive lá no oráculo, e o oráculo disse que você é o cara mais sábio de Atenas. Eu? Não, deixa eu pensar um pouco nisso. E o Sócrates começa a refletir a respeito, e ele faz uma peregrinação a Delfos, ele vai ver o que o oráculo podia dizer, e ele vê escrito na parede do templo o seguinte, conhece-te a ti mesmo. Ele fica mastigando isso aí durante dias. E ele começa a perguntar para os caras que ele julgava sábios lá em Atenas, escuta, o que é ser sábio? Você sabe? Sei. O que é? É assim, assim, assim. Só que falava, não é. Ia para outro, ia para outro, ia para outro. Até que ele chegou à conclusão, e não foi de uma vez, foi com muitas referências, ele falou, esses caras todos, eles acham que sabem alguma coisa. Mas eles estão tão perdidos quanto eu. A única vantagem que eu tenho em relação a eles é que eu sei que eu não sei. E eles acham que sabem. Quando você acha que sabe, você para de pensar. Esse é o segredo da sabedoria do Sócrates. E é o segredo de ter a autoconsciência do próprio conhecimento, do próprio saber. E dá para você que está nos ouvindo ou nos assistindo fazer a mesma coisa na sua vida e fazer a mesma coisa
em casa tomando café da manhã. O que eu sei? Como é que eu posso melhorar? E etc. O Sócrates vai levantar tantas dúvidas que vai acabar incomodando os poderosos da cidade, que vão abrir um processo contra ele porque ele corrompe a juventude. Ele corrompe a juventude, ele pregava o ateísmo e tentava introduzir novos deuses. Platão pegou a defesa de Sócrates e publicou como um livro. A defesa do Sócrates, eu estudei na faculdade de Direito, é brilhante. Porque ele pergunta para o cara, escuta, você está me acusando de tentar levar os jovens para o ateísmo, mas você também está me acusando de trazer novos deuses? Meu irmão, decidiu, eu sou ateu ou eu acredito em deuses. Uhum. Os caras não tinham resposta. Ainda assim, disseram, olha, não adianta, você é culpado. Qual você acha que deve ser a sua pena? Ele falou, olha, pelo que eu já fiz para a cidade de Atenas, a cidade deveria me dar casa e comida gratuita até o fim da vida. Ele falou, não, a sua punição. Ele falou, é essa. Não, a gente te condena à morte. Ele falou, tá bom. Os amigos falaram assim, olha, temos um esquema para você fugir e tal. E mesmo os acusadores não queriam ficar com a morte do Sócrates, porque ia pegar mal para a opinião pública, não queriam ficar com a morte do Sócrates na conta. Dá um jeito desse cara fugir. Ele falou, não, eu fugi, eu vou para onde? Eu sou ateniense, meu amigo. Daqui eu não saio. Como é que tem que morrer? É para beber veneno? Daqui. Tomou um veneno que dá uma paralisia, não é um veneno que dói, só dá uma paralisia no corpo e você morre. E assim ele morreu, cercado de amigos, aos 70 anos de idade. Mas o que ele falou? Quanto mais sei que nada sei, pode ajudar todos nós a evoluirmos. Muito lindo. É isso. Que aula! Muito obrigado, professor Ward Marx, que já anunciou qual é o capítulo da semana que vem. É o Raí, é isso? Não. Platão. Não é o Sócrates, é o Platão. E vocês acreditem, está perto da hora do almoço, vai ser um prato cheio. Tá, desculpa, não faço mais. Essa é boa, hein? Um abraço até semana que vem, professor Ward. Tchau, um abraço.